Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem estar abrindo a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, o versículo tema desse culto, amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Espírito Santo. Aleluia. Hebreus, capítulo 13, versículo 15, amém? Glória a Deus. Espírito Santo da verdade. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos estar lendo, amém? Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Amém? A igreja pode estar tomando seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nesse versículo, que veio como tema, a parte que mais me chamou a atenção nele esse louvor é o sacrifício que apresentamos a Deus. Os irmãos sabem, como ministra do louvor aqui na casa do Senhor Jesus, muitas das vezes nós estamos aqui louvando, e aqui tem ministrando e puxando a igreja a adorar o Senhor Jesus. E muitas vezes nós saímos daqui de cima do púlpito com uma sensação de fracasso mesmo. Uma sensação de tipo assim, nossa, eu não consegui levar a igreja em adoração. E a gente carrega assim esse peso sobre os nossos ombros, E, nossa, irmãos, e é muitas vezes mesmo que isso acontece, E quem é ministra de louvor compartilha desse sentimento. Às vezes a igreja nem sabe, mas estou aqui abrindo. A gente sai quando a gente vê que a igreja não conseguiu adorar o Senhor Jesus, a gente fica assim, triste mesmo, triste. Mas Deus, nesses momentos, Ele vem, o Espírito Santo vem sondando meu coração, Ele vem me corrigindo, Ele vem trazendo palavras de conforto, Porque nós fazemos o que nós podemos. E Jesus, Ele sempre fala assim para mim, que na verdade, muitas das vezes a gente acha que o louvor é o momento de nós recebermos algo de Deus, nós vamos receber a presença, vamos ser tocados, vai descer o fogo, e vai, em nome de Jesus vai. Mas o momento de louvor e adoração na parte de Deus é mais sobre o que a gente vai dar para o nosso Senhor Jesus, e não sobre o que Ele vai dar para nós, amém? Então, muitas das vezes aqui, como já foi falado pela Dalila, o que nós temos dado ao Senhor Jesus no momento de adoração e de louvor? A gente espera algo dos instrumentos. Às vezes não tem um tipo de instrumento na igreja, Às vezes a pessoa que está louvando aqui não é a pessoa que você mais gosta de ouvir. Às vezes a gente erra, a gente esquece, as letras dos louvores. Por isso que a gente não pode ser basear nossa adoração com a circunstância mesmo, Muitas das vezes, hoje eu estou bem, então hoje eu vou para a casa de Deus. Hoje eu não estou bem, hoje eu não vou. Eu não vou conseguir adorar a Deus, eu não vou conseguir ouvir direito. Irmãos, isso não está certo. Diante de Deus não está certo, porque a gente vem aqui pensando, em nós. Não é sobre nós, é sobre Deus. É sobre o que Ele merece receber, é o que esse versículo diz aqui. O louvor de sacrifício. Um louvor de sacrifício na presença de Deus. Então, pensando nisso, eu estava estudando um tempo atrás, e uma pessoa na Bíblia que faz isso, um sacrifício, uma adoração de sacrifício mais verdadeira, é o nosso patriarca Abraão, amém? Que realmente ele estava disposto a sacrificar o que mais fazia ele feliz, A promessa que ele recebeu, ele estava disposto a dar aquilo que ele estava esperando por tanto tempo, ele estava disposto a dar, E agora nesse momento eu gostaria de abrir a Bíblia com os irmãos no Gênesis, capítulo 22. Livro de Gênesis, capítulo 22. E a gente vai ler uma leitura longa, amém? Nós vamos ler aqui, para quem não conhece o contexto, conhecer essa passagem linda da Bíblia, da palavra do Senhor Jesus. Aqui é Abraão, ele é o nosso patriarca, porque foi a partir dele que Deus começou o plano dele, amém? Gênesis, capítulo 22, começa assim.
Depois de algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Abraão chamou Deus. Aqui estou, respondeu Abraão. Então Deus disse: toma o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Lá, ofereça o seu filho Isaque em sacrifício, como oferta queimada, num dos montes que eu lhe mostrar. Na madrugada seguinte, levantou-se Abraão e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o sacrifício e foi com eles para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, amém? Voltaremos. Abraão colocou a lenha do sacrifício nos ombros de seu filho Isaque, e ele levou uma tocha de fogo e a faca. E assim os dois caminhavam juntos. Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, que é, meu filho? Respondeu Abraão. Perguntou-lhe Isaque: temos lenha e fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Respondeu Abraão: Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram andando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus tinha indicado, Abraão construiu um altar. Arrumou a lenha sobre ele, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar, em cima da lenha. Depois pegou a faca para sacrificar seu filho. Nesse momento, o anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão! Aqui estou, respondeu ele. Então o anjo disse: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou nem mesmo seu amado filho, seu único filho. Nisso Abraão viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu como oferta queimada ao Senhor, em lugar de Isaque. Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá, Jeová Jireh, pois este nome é conhecido até hoje. Então, pela segunda vez, o anjo do Senhor gritou do céu a Abraão e disse: juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, como você me obedeceu e não me negou o seu único filho, certamente abençoarei você e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Os seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos, e por meio dos seus descendentes todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Amém? Ali no versículo 5, Abraão diz: fiquem aqui, porque eu e o rapaz, o filho, iremos subir para adorar ao Senhor. E que foi a adoração que Abraão ia fazer? Ele ia sacrificar o próprio filho dele, porque Deus pediu isso para ele. A nossa adoração tem que ser um sacrifício, como o versículo tema desse culto, tem que ser um sacrifício. O que nós entregamos para Deus, né? Às vezes a gente está cansado, a gente tem que entregar o nosso cansaço. Às vezes a gente está triste, a gente tem que entregar a nossa tristeza. Às vezes a gente está com algum problema, a gente tem que entregar nosso problema nas mãos de Deus. Por quê? Porque é isso que Deus pede para nós, amém, igreja? Como Abraão obedeceu o chamado de Deus, e aqui Deus ele fala, eu juro pelo meu nome, que eu vou te abençoar, porque você me obedeceu. E se nós obedecermos a Deus realmente, entregarmos para Ele o que Ele nos pede, nós seremos abençoados, amém? Mas nós também não podemos fazer isso pensando nas bênçãos de Deus, porque Abraão, eu acredito que não estava pensando nisso, né? Eu imagino ali Abraão, porque quando Deus falou com ele, na manhã seguinte ele já levantou e foi. Então eu acho que esse imediato de Abraão foi para ele nem ficar pensando muito. Porque imagina, irmão, se ele fosse pensar no que ele ia fazer, estava prestes a fazer, é muita, loucura, matar seu próprio filho. Então se a gente às vezes for pensar no que Deus pede para nós, às vezes é melhor não pensar não. É melhor ir fazer, E logo se levantar e fazer. Mas Deus também, aqui como estava escrito, Deus colocou a prova a Abraão. Tem momentos que Ele nos coloca a prova. Então mesmo se a gente não quer pensar, não quer se prolongar naquilo, o próprio Deus, Ele falou que Ele iria mostrar o lugar do sacrifício. E Abraão caminhou e nada de Deus mostrar esse lugar. Deus esperou por 3 dias, ele caminhando 3 dias. Então Deus deu tempo para ele pensar. Deu tempo para ele ali se indagar, deu tempo para ele realmente lutar contra os pensamentos dele. Irmãos, imagina Abraão pensando: o que eu vou fazer, o que eu vou falar para Sara quando eu voltar? Matei nosso filho da promessa. Imagina ele pensando: como eu vou conviver com isso? Isaque, o filho que eu amo, que me deu tanta alegria, como eu vou conviver
sobreviver com essa consciência, né? Com esse fato na consciência dele. Eu acredito que Abraão pensou em tudo isso. E às vezes a gente também pensa, né? Nossa, mas se eu entregar isso, nossa, mas isso aqui é tão importante para mim, é tão difícil, eu quero tanto isso, como eu vou entregar nas mãos de Deus, né? Realmente, assim, abrir mão do controle, abrir mão daquilo que eu tanto quero, né? E Deus nos dá esse tempo para pensar, né? Então, às vezes, nós estamos pensando muitas coisas, né? Mas por quê? Porque Deus nos permite pensar. E ali, depois desses 3 dias, Deus mostrou um lugar para Abraão. E Abraão ali, ele começou a preparar o altar, né? Então Abraão, com as suas próprias mãos, foi preparando pedra sobre pedra. Nós temos que fazer a nossa parte, amém? Nós temos que preparar o nosso altar, nós precisamos retirar galhos, colocar pedras no lugar, nós precisamos ter algumas atitudes e algumas ações também na direção da vontade de Deus, amém, igreja? Acredito que os irmãos estão colocando na vida de vocês entendendo a mensagem, amém? Aleluia! Então, igreja, depois disso, Abraão continuou, e mesmo Abraão fazendo tudo ali, de acordo, né? Indo, caminhando os 3 dias, ele não voltou atrás, né? Passou um dia, ele podia voltar. Passou 2, podia voltar. Passou 3, podia voltar. Ele continuou indo, continuou fazendo o que Deus queria. Mas quando Isaac perguntou para ele: pai, e o cordeiro? Mesmo ele fazendo o que Deus estava pedindo para ele, no coração dele ele tinha fé de que Deus ia prover, porque foi o que ele respondeu para o filho: Isaac, Deus vai prover, Deus vai fazer. Então, às vezes a gente entrega dentro do nosso coração, fala assim: ai Deus, estou entregando, mas assim, o Senhor sabe do meu desejo, o Senhor sabe da minha vontade, mas eu entrego porque essa é a sua vontade, a vontade soberana de Deus, né? E Deus conhece o nosso coração. Deus, ele não quer nos ver infelizes, Deus não nos quer ver desamparados, né? Não era isso que Deus queria com Abraão, que ele realmente matasse o filho dele, não era isso. O que ele queria, como nós lemos aqui, é ver se o coração de Abraão estava totalmente nele. Né? Deus não queria vê-lo triste, Deus não queria vê-lo magoado, né? Não, Deus queria realmente ver que ele estava disposto a obedecer a Deus, amém, igreja? Então assim também é conosco, né? Mesmo no nosso coração, nós desejando que nós venhamos realmente colocar tudo ali nas mãos de Deus, amém? E é isso, irmãos. E ali também, para estar encerrando já, né, caminhando para o final, Deus ele só interviu quando Deus realmente viu que Abraão estava disposto a dar. Então, muitas das vezes nós estamos esperando algo de Deus e não acontece, né? Mas por que será que não acontece o que nós tanto pedimos? Às vezes é porque Deus sabe que o nosso coração ainda não está pronto. Deus sabe, porque é só Deus quem conhece mesmo. Porque Deus saberia se Abraão, na hora que ele fosse colocar a faca pertinho, ele ia desistir, né? Deus sabe, Deus conhece o interior do homem. E Deus manteve ali, mas ele viu que naquele momento Abraão realmente ia fazer aquilo. E aí ele falou: Abraão, para, não precisa disso. Eu já sei que você me teme e você me obedece, amém, igreja? E através de Abraão, dos descendentes de Abraão, que veio Jesus Cristo, a nossa salvação. Amém? Através de Abraão, através da obediência dele, que Deus fala ali, né? Que pela sua obediência, as nações, todas as nações serão abençoadas. E nós, uma nação tão distante de Israel, fomos alcançados pela graça de Deus, abençoados. Por quê, irmãos? Por conta de uma atitude, de uma adoração que Abraão teve. Então, com a sua adoração, com aquilo, o seu sacrifício de adoração que você tem para entregar, você vai abençoar outras pessoas, mesmo que você não entenda. Imagina, Abraão não imaginava o que nós estamos aqui, que ia estar acontecendo esse culto hoje. Mas a obediência dele nos abençoou, amém, igreja? E assim vai ser com você também. A sua adoração vai impactar vidas. A sua adoração, a sua atitude de entrega, o sacrifício que você tem para dar para Deus, ele vai abençoar vidas também. Então não venha para a casa do Senhor Jesus esperando receber algo, mas venha disposto a dar algo, a oferecer algo para o Senhor Jesus. Porque quando a gente faz isso, Deus, ele vê o nosso coração e nos abençoa. Amém, igreja? Que as palmas engrandeçam e exaltam o nome do Senhor Jesus.